sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Não Pode Vacilar. Quero já começar, Carol, agradecendo os nossos patrocinadores, parceiraços. Então, aqui a nossa Criarte VIP. Brinde, Carol. Não, e depois a gente vai fazer o brinde com o nosso convidado, que é muito especial hoje. Queremos agradecer também a Pizzaria Pisato, que está sempre aqui nos auxiliando. E convidar a todos vocês para que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Corre lá, se inscreve, como que você fala, Ká? Pra tocar o sininho? Tocar o sininho. Adoro isso. A Carol, ela é internauta, né, gente? Então ela tem até os termos certos para falar. Como diz minha filha, mãe, você não entende muito disso, mas a gente se arrisca. Mas acione lá o sino para que você possa receber notificações assim que subir um episódio novo ou algum vídeo que a gente também costuma postar lá, algum short. E hoje a gente tem um convidado mega especial, que a gente já tentou trazê-lo outras vezes, né, Carol? Mas a agenda dele é muito cheia, ele é muito concorrido, mas hoje deu super certo. Então, conta pra todo mundo que tá lá nos assistindo, quem está aqui conosco hoje. Você sabe que eu tava muito ansiosa por esse episódio, né? Porque, gente, quando a Cibele falou dele pra mim, eu fiquei surpresa, assim, porque eu não conhecia o que ele vai falar pra vocês hoje. Hoje a gente tá com o Fábio Tonon Bichara, e ele é fisioterapeuta, uma profissão, assim, esplêndida, né? Que cuida das pessoas também. Ele é pós-graduado em fisioterapia esportiva, gerontologia, terapias manuais e especialista em RPG e microfisioterapia. Tudo bem, Fábio? Boa noite, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cibele. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acredito que sem informação não há evolução. E com esse canal vocês conseguem fazer com que chegue na casa de cada um dicas, como lidar com as dificuldades que a gente vai discorrer aqui ao longo da noite. Muito obrigado pelo convite. Então, para iniciar, Fábio, você pode explicar para a gente o que é essa microfisioterapia? Então, vamos lá, Carol. Importantíssima a sua pergunta, porque dentro da área muitos não conhecem. A microfisioterapia já tem mais de 40 anos que ela foi criada. No Brasil, ela está mais ou menos há 20 anos aqui. Hoje, o Instituto IBM, Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, que é o responsável por essa técnica aqui no país. E o que é microfisioterapia? Ela foi criada por dois franceses, Daniel Grosjean e Patrick Benini. Esses franceses, cientistas, pesquisadores, fisioterapeutas, o que eles conseguiram comprovar? Que na vida a gente passa por coisas boas e por coisas ruins, não é, Carol? Sim. E aí, quando a gente passa por algumas questões negativas, normalmente são negativas, nem sempre, mas na maioria das vezes, o corpo ele não administra bem aquela situação. E tal situação pode ficar gravada no seu corpo. Alguns tipos de traumas ficam gravados no nosso corpo. Esses traumas podem ser de origem física, tóxica ou psicológica. Física, bati a cabeça na trave. Tive um entorse, uma fratura, uma luxação. Toxicológica, pode ser um remédio, pode ser uma anestesia, drogas ilícitas, drogas lícitas de qualquer ordem, uma vacina, qualquer coisa de origem toxicológica. Ou 70% das cicatrizes são de origem psicológica. Isso fica gravado no seu corpo. Vamos trazer um exemplo. Faz de conta que você, com 15 anos de idade, passou já no colegial, Carol? 15 anos? Sim. Passou por um bullying, ok? Uhum. Aquele bullying gerou em você, vamos criar um cenário aqui, muita ansiedade e cefaleia, ok? Sim. Você foi para casa, reclamou ali com seus pais da sua cefaleia, foi lhe dado um analgésico, tratou do sintoma, ok? Tá. Você estava super ansiosa com aquilo, triste, mas não tinha jeito. No dia seguinte tinha aula de novo. Você tinha que ir para a aula. Chegou no dia seguinte, você foi a mais benquista do seu grupo. Ficou super feliz. Carol, vem cá, vamos brincar, você vai ser minha amiguinha, andaram de mão dadas e tal. Você esqueceu daquele trauma vivido no dia anterior. Os sintomas foram tratados pelo analgésico, né? A alegria daquele dia supriu a tristeza do dia anterior. Mas o seu corpo não esqueceu aquilo. Isso fica gravado no seu corpo. E ao longo da sua vida, em qualquer momento,
de forma linear ou cíclica, ou seja, na linha do tempo, ou de forma cíclica. Pode ser uma data que te lembre aquilo, um momento especial, um Natal, um Ano Novo, um aniversário, algo do tipo. Ao passar por qualquer situação análoga àquela, pode haver um gatilho. Não necessariamente você viver um novo bullying. Pode ser estimulado por qualquer questão sensorial, por exemplo. Faz de conta que o rapaz que fez o bullying com você estava usando no dia um perfume X. De repente passa alguém com aquele perfume X por você e aquilo te remete àquela situação. Nós somos 5% consciente e 95% de nós é inconsciência. Então, mesmo que você não se lembre mais daquele fato, o seu corpo se lembra. Eric Kandel, um dos maiores pesquisadores de hipocampo do mundo, Prêmio Nobel de Medicina, ele diz que o que sua mente esquece, o seu corpo não esquece. Fica gravado no seu corpo. E através de mapas, a gente consegue acessar a esses pontos e gerar um estímulo. A gente trabalha no seu corpo físico e quem vai fazer a cura daquilo é o seu corpo. E uma autorregeneração, um autorrefazimento dessas células, desse tecido. Então, na microfisioterapia, a gente trabalha com qualquer tipo de patologia, com qualquer idade. Por quê? Porque uma cicatriz, um tecido desse, ela pode ser herdada da fase gestacional, ela pode ser herdada da fase pré-conceptiva, ou ela pode ser herdada de até 4 gerações. Nossa. Não só vivida ou vivenciada por você. Isso é muito interessante. Tem muita coisa para a gente conversar, mas é uma técnica que tem ajudado a muita gente. E eu já tive o prazer de fazer milhares de sessões e comprovar na prática, porque a gente busca, no fundo, o agente causal. A gente não trabalha no sintoma. Se você chega na nossa clínica ou em qualquer especialista de microfisioterapia com uma dor no cotovelo, a gente, com todo respeito, não vai olhar somente para o seu cotovelo. O que está fazendo aquele cotovelo inflamar? Ah, é porque eu sou digitador e eu digito tantas 1000 palavras por dia. Ah, ok. Quantos digitadores tem no seu trabalho? Ah, tem 120 na sala. Por que você está com epicondilite lateral e eles não? Ah, não, é que meu filho, ele, sabe, na sala de aula ainda se usa giz e ele tem alergia por conta do giz, ele tem rinite. Ok. Quantos meninos e meninas tem nessa sala? Quantas crianças? Olha, 25. Os 25 estão com rinite? Será que não tem algo por trás? Então a gente não trata da doença, a gente vai tratar do doente que tem uma doença. É desse ser que a gente vai tratar. Então, a microfisioterapia tem esse olhar sistêmico e isso é feito através das mãos. São sessões que são realizadas no início de 45 a 60 dias de intervalo e depois, a partir da terceira, a quarta sessão e conforme cada caso é um caso, cada pessoa é um universo à parte, a gente vai espaçando de acordo com a necessidade. Essa é a eu já preciso marcar. Porque... Mas, minha filha, não é assim não, viu? Você não vai ligar hoje e vai conseguir. Demora, porque não tem vaga. Você não tem noção. Isso que eu ia falar. É bem assim. Eu acho que agora deu para entender, Cá, porque eu queria muito que o Fábio viesse. A gente fala de relação de pais e filhos. A gente fala muito no nosso perfil, no Como Não Vacilar, sobre as atitudes que nós temos, as reações que nós temos com os nossos filhos em determinado comportamento dele, e muitas vezes a gente esquece dos impactos que isso causa. E às vezes a gente fala assim, isso, nossa, imagina, é frescura, mas não é. Sempre causa algum impacto ali. Às vezes algumas crianças com uma intensidade maior, outras nem tanto, mas como a gente age, às vezes as palavras. E o Fábio trouxe um fato muito importante. Às vezes não acontece comigo, mas é dentro ali do meu aquário.
Então, até a relação entre pais, né, mãe e pai, muita discussão e a criança vivendo aquilo, que maneira aquilo vai impactar na criança? Acontece isso também, né, Fábio? Perfeito. 2018, sempre gosto de passar isso para os meus pacientes sobre esse artigo científico. Já falei até em algumas palestras sobre esse artigo, porque traduz exatamente o que você está colocando. Você retratou um artigo científico. Em 2018, em Ohio, fizeram a seguinte pesquisa científica. Convidaram 43 casais para um ensaio científico. Do que condizia esse estudo? Colocaram câmeras, lógico, com a anuência desses casais, em todos os ambientes da casa. E, semanalmente, mensuravam via hemograma algumas enzimas, alguns hormônios, casais comuns como nós, com crianças pequenas e tal. Passado um período, o que ficou ali de conclusão no artigo científico? As crianças que viviam nas casas onde os pais brigavam mais, essas crianças desenvolveram 79% a mais de bactérias ruins no sangue, abrindo portas para doenças, por exemplo, gastroentéricas, no caso do estudo que foi dirigido para isso. Retites, diverticulite, síndrome do intestino irritável e por aí afora. É exatamente o que você está falando. Então, a forma como os pais convivem, dão de exemplo, faz toda a diferença na vida dos filhos. E mesmo que uma cicatriz, como no caso da microfisioterapia, mesmo que você não tenha passado diretamente com aquilo, como no caso do exemplo do artigo, é possível sim achar essa cicatriz, ou seja, nós gerarmos cicatrizes nos nossos filhos. Não é forte, cara? Muito, muito. E é interessante a gente trazer, né, dados científicos, porque hoje você estuda muito ainda a área, nós também, a gente fala isso para os pais. A gente precisa estudar. Hoje a gente tem conhecimento, tem em que lugar buscar, coisa que os nossos pais antigamente não tinham. Sim. Essas informações. E hoje a gente tem. E usar isso a nosso favor. Então, muitos dos conhecimentos que nós trazemos também, Fábio, ele é embasado em estudos teóricos, em estudos científicos, em pesquisas que relatam os impactos que uma educação agressiva, desrespeitosa pode gerar na criança. E às vezes não acontece ali quando ele é pequeno. Isso daí vai vindo com o tempo e vai acarretando, né? Mas sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou assim que a Micro está há 20 anos aqui no Brasil. Perfeito. Você era fisioterapeuta antes. Sim, eu me formei em 2001. E como que você se interessou pela microfisioterapia? Eu costumo dizer que na micro a gente chega pelo amor ou pela dor, né? É por aí. E eu cheguei pela dor. Eu tenho essas duas crianças maravilhosas que já foram apresentadas aqui por vocês. E a Camila, minha esposa, super jovem, mas não queria mais filhos. Eu queria ainda mais. Mas ela chega, Fábio, tudo bem, fui fazer vasectomia. A vasectomia é um procedimento completamente simples. Muitos fazem esse procedimento na sexta-feira para já trabalhar na segunda. Eu já era especialista em RPG, já trabalhava com esporte, então tudo bem, né? Vamos falar que para o Fábio que trabalha com força, talvez 15 dias de repouso, vamos chutar alto. Só que não. Dores nos testículos. Dores, dores, dores. E aí eu pensei comigo, o cirurgião fez alguma coisa errada. E quem é o papa da urologia em São Paulo, porque tô com muita dor. Fui nesse cara. Ele examinou clinicamente, fiz novamente exames de imagem. Fábio, você não tem nada. Sou corredor de rua, mais de 20 e poucos anos. Não conseguia nem fazer caminhada, muito menos correr. Fui num segundo. E fui num terceiro médico. E todos disseram, você não tem nada. Aí, eu tenho muita gratidão a uma amiga minha chamada Patrícia, uma colega de trabalho, porém na época, e por várias vezes ela foi minha paciente, né? A gente tem essa troca de confiança. Ela falou para mim assim, eu não aguento mais ouvir você falar dos seus testículos. Você já ouviu falar em microfisioterapia? E eu falei, olha Patrícia, vou ser sincero, já ouvi. E eu, fisioterapeuta já antigo. Eu sou especializado em micro, comecei a trabalhar com micro há 6 anos.
E já fiz, tenho prazer catalogado de mais de 2.500 sessões realizadas nesse período. E eu falei, sim, Patrícia, já ouvi falar, mas não tenho a menor intimidade com o assunto. Ela falou, ó, tenho muita gratidão a ela. Tá aqui, vai nesse endereço, nesse dia. Já está marcado uma sessão de microfisioterapia para você. Só vai. Eu não tinha mais o que fazer. Eu, com toda a humildade, fui. Cheguei lá, o fisioterapeuta até me conhecia, tinha feito a primeira semana de faculdade comigo e tal. E aí ele falou para mim assim, começou a pesquisar, você vai me achar doido agora. E aí ele falou assim, opa, achei uma cicatriz aqui no estágio corporal proporcional ao seu testículo, chamado BA4. Aí perguntou para mim, você passou por um luto recentemente? Falei, eita, não, passei por um, passei por 2. Em mais ou menos 1 ano e meio, faleceu meu pai e meu segundo pai. Opa! Ai, Mas peraí, olha o patrocinador Fábio. Fazenda do dia. Olha isso, Fábio, olha, a gente ia começar uma parte impressionante, mas eu vou te Maravilha, dizer, nós obrigado. temos uma outra parte impressionante também. Ah, você tá de brincadeira, Pisato! Que imagem é essa? Que linda. Quando a gente fala de patrocinador, Fábio, a gente fala muito sobre patrocinadores terem o mesmo propósito que o nosso. Sim. Você imagina agora a surpresa quando a gente vê que o nosso patrocinador valoriza a família, porque olha quem tá aqui, Que gente. legal, que bacana Essa família isso. linda que a Thalita vem Muito construindo linda. também. E tu que é o sabor hoje, Cá? Porque o cheiro tá maravilhoso. Nossa, vocês não vão acreditar. Mostra lá, Cá. Mostra lá. Vai deixar vocês com vontade pra vocês irem na Pisato. Pode ir quando o episódio sair e os próximos também pra assistir, né, Ci? Exatamente, Cá. Hoje a Nossa. Thalita mandou pra nós aqui de frango com catupiry e marguerita, provavelmente ali, Maravilha. né? Nossa, minha filha vai morrer, é a preferida dela. Nossa, que delícia, A Thalita. pizza de hoje já tá garantida, hein? Ci? Thalita, muito obrigada a todo mundo da Pisato por esse carinho. E a gente sabe o quanto vocês valorizam a família. E isso é muito bom pra nós. Ter vocês aqui conosco também é uma alegria. Fábio, você já foi na Pisato? Já várias vezes. Maravilhosa, Sou né? quase vizinho, maravilhosa. Então Maravilhosa. depois a gente degusta. Então, obrigada, Pisato, mais uma vez. Fábio, a pausa foi por uma causa nobre. Não, causa justa, muito bom. Então vamos lá. Muito bem. Você havia passado por um Isso, luto. e esse meu colega falou, você passou por um luto? Eu falei, sim, não, passei por 2. No último 1 ano e meio eu tive 2 lutos mais importantes aí pra mim. Ele falou, cara, deve ser isso. Esse luto provocou uma fragilidade, né? Ele me explicou, eu não era especialista até então. Essa cicatriz provocou uma disfunção no seu órgão e por isso você está sentindo isso. Tá bom. Eu vou aqui tirar a cicatriz. Eu falei, o que esse cara tá falando, né? E vamos ver como que você vai reagir. E foi de imediato. Eu lembro que passando assim, poucos dias, menos de uma semana, eu lembro que eu chegava na clínica para trabalhar, eu ficava pulando assim para ver se Será ia que tá doer. tudo normal, né? Tava tudo normal. E aí eu fui fazendo caminhadas. Bom, resumindo, com menos de 30 dias eu já estava fazendo 10, 12 quilômetros de novo e nunca mais precisei parar, nunca mais tive problema sobre isso. Aí Você é eu minha pensei, luz no fim do túnel, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ajudar as pessoas. Sim. É um propósito, porque eu, graças a Deus, já tinha uma clínica estabelecida, a clínica vai fazer 21 anos, já tinha minha agenda cheia com as outras técnicas, mas foi mais uma questão assim, de propósito mesmo. Falei, não, preciso estudar, assim como foi ajudado, é justo que eu ajude agora. E assim que eu cheguei na microfisioterapia. Sabe o que é o mais louco? Eu já fiz, né, algumas sessões. E aí, como funciona? A gente deita em uma maca e aí ele pega, aí muito grosseiramente falando, tá, Sim, Fábio? por favor, à vontade. Tem os mapas que aí ele vai, né, vendo ali as possibilidades de cicatrizes. Em que lugar estava essa cicatriz? Era no testículo, Fábio? Não, porque é muito interessante essa sua colocação, porque você lembra por já ser paciente, né? Só para você ter uma ideia, o ponto BA4 fica mais ou menos no meio da coxa. Então, assim, nós temos alguns estágios corporais no corpo, né? Que vai desde arco nasal até BAT, lá na canela. E cada estágio corporal
representa um órgão, uma víscera, uma glândula importante, que não necessariamente está na mesma altura do órgão. Alguns pontos, não são todos, e coincidentemente, alguns pontos até coincidem com algumas questões de acupuntura, de homeopatia, essa história de meridianos, algumas coisas se cruzam, mas não estão amarradas uma técnica na outra. Nossa, eu posso contar um caos Lógico. pessoal? Porque, Carol na adora. verdade, Vai, forte. quando a Cibele me falou, eu fiquei muito interessada porque eu tive uma queda na infância, eu caí de patins Sim. no chão da minha casa. E aí a minha coluna travou. Minha mãe me levou no hospital, meu pai. Depois disso, voltou tudo normal, voltei a andar normal, tal. Travei acho que por 2 dias. Fiquei numa posição reta mesmo. E depois que eu tive Joaquim, eu fiz muitas terapias já, passei por muitos médicos especialistas em coluna. Eu tenho uma dor na lombar, assim, não cura. E ninguém acha nada. Não, tipo, eu tô sentada aqui, mas eu tô com dor. Então, eu sento com as crianças no chão, eu tô com dor. Então, não acho uma causa mesmo disso. O que saiu no exame que eu fiz mais profundo foi um edema na coluna, só. Certo. Mas aí, tratando esse edema, ok, melhoraria, mas não melhora. Então, assim, você falando é a luz no fim do túnel, assim, porque... E a gente, para as pessoas também que estão assistindo, porque tem dores que depois muita gente fala, é porque eu já pensei em várias coisas, né? A gente que não tem, por isso que eu falo, conhecimento é tudo. Eu perguntei pro meu marido, será que foi anestesia do parto que pode ter me causado isso? Porque eu tava assim, muito tensa, muito. E o Rodrigo, nada a ver, mas você falando, eu falo, pode ser, porque foi um parto de emergência. E a anestesia pode ter acionado alguns gatilhos Exato. que estavam lá. Então, são tudo possibilidades, São possibilidades, né? são possibilidades. Olha que interessante isso. O pesquisador, até deixei aqui para falar para vocês, Freud diz o seguinte: o que a mente esqueceu, o seu corpo não esquece. Fica gravado. A célula tem memória. Isso, através do toque sutil, é facilmente mapeado por Grosjean, é lógico. A gente consegue, com uma certa facilidade, achar esses históricos que ficam gravados na gente. E que pode ter sido, sim, vivido por você. Ou não. Pode ter sido herdado. E quando você fala isso, muitas pessoas podem, acho que, duvidar, né? Porque o ser humano é isso, ele duvida às vezes. E você encontrou algum mito, assim, quando você chegou... Agora eu sou microfisioterapeuta também. Quais os mitos ali que você encontrou pelo caminho? Como dei o exemplo do meu caso, né, verídico, a microfisioterapia consegue achar o agente causal e a gente consegue, através também da técnica, datar isso. Tá, nossa. E é um mito achar que, se eu não me lembrar do fato, eu não terei resultado. Tá. Isso é um mito. Nós, com todo respeito, nós não precisamos da anuência do paciente lembrar daquele evento para que ele tenha aquele resultado. Então, se eu entrar, existem estudos científicos, né? Então pega um grupo controle lá, que você não fala o que você está fazendo, né? E para o outro você apresenta a microfisioterapia, faz a microfisioterapia, e o povo que faz a microfisioterapia, o grupo controle ali, ele tem um resultado otimizado. Então, não necessariamente a pessoa tem que lembrar, a microfisioterapia não é uma adivinhação, microfisioterapia não estou ali para fazer nenhuma leitura de datas ou de fatos, é muito mais do que isso. Nós estamos preocupados em dar resultado, em otimizar o seu corpo, em devolver função, e não em trazer eventos. Tinha certeza que você ia descobrir quando o meu marido me traiu. Eu tinha certeza que você ia descobrir quando minha melhor amiga... Tá, entendeu? entendi. Não necessariamente. Por que a gente passa? Eu, particularmente, alguns colegas meus nem falam o que aconteceu. Por que eu falo? Eu, assumindo minha responsabilidade, Fábio. Por que eu dou alguns dados, não são todos, para o paciente? Porque eu entendo que, a partir do momento que você entende, sabe qual é o agente causal, isso pode te fortalecer no porvir. Então, por exemplo, se eu falo para você que uma sobrecarga toxicológica, sei lá, de antibiótico que você tomou na infância, te prejudicou, e amanhã você começa com uma dor de garganta, e seu marido tem lá um antibiótico que sobrou da dor de garganta dele da semana anterior, você vai tomar? Não. Vai ao médico, vai perceber. Sim. Se for realmente bacteriano, e se realmente aquele antibiótico for necessário, ok.
mas não se automedicar. Entendi. Então, por exemplo, eu já sei que o luto do meu pai, de uma certa forma, me deixou uma marca. Minha mãe está aí, jovem, cheia de vida. Ok, o dia que ela virá desencarnar, eu sei que eu tenho que ter uma maturidade diferente diante daquilo. Então, quando eu passo para o paciente o que é mais nesse intuito de fortalecer para o porvir. E não por um sensacionalismo, que não é isso. Sim. A microfisioterapia. E uma boa pergunta, porque esse é um grande mito que as pessoas às vezes misturam as coisas. Parece bruxaria. Mas não é. Mas não é. Mas não é conhecimento e muito, né? Oi, Cá? Conhecimento e muito, né? Muito conhecimento. Você sabe que eu tenho uma família, ela tem um filho que ele rói unhas. E essa criança, né, é um adolescente, o filho dela, e ela falou assim, Sibeli, será que funciona? Eu falei, vai, tenta no Fábio. E aí o menino dela falou assim, mãe, se isso funcionar, a gente tem que falar para muito mais gente, porque, né, é uma coisa maravilhosa. E depois ela me contou que eles foram até o Fábio fez algumas sessões com esse menino e ele começou a parar de roer unhas. Nossa, gente. Não é demais? Aí você fala assim, gente, como assim? E o menino comentou com ela que o Fábio falou, olha, você não precisa, eu vou te ajudar. Você vai parar de roer unhas. E você não necessariamente precisa me explicar o porquê que você rói. O corpo vai dizer ali, o Fábio vai conseguir verificar. E pode ser que não aconteça na primeira sessão. Pode ser, Sim. Não é isso, Fábio? É um tratamento. Perfeito, é um tratamento. Não necessariamente naquele dia vai acontecer aquilo que você julga mais importante. É como o seu corpo reagiu àquela situação naquele momento. Então, às vezes, uma perda de um ente querido não deixou uma marca tão profunda no corpo de uma pessoa quanto, às vezes, um término de um namoro de 2 meses. Sim. Né? E isso não dá para a gente julgar. Né? Então, por isso que não existe uma regra. Então, a gente faz o melhor e vamos ver o que vai aparecer. Eu vou te ajudar, mas eu vou cuidar de você. Eu não vou cuidar do seu cotovelo, ou da sua ansiedade, ou do seu TDAH. Não, eu vou cuidar de você como um todo. Isso que você fala de julgamento vai de encontro com o que a gente fala, né, Si? Porque hoje em dia muitas pessoas falam assim, eu tenho vergonha de fazer terapia ou passar por uma sessão de microfisioterapia, por exemplo. Sim. Até fisioterapia, por conta de traumas que eu já vivi. Sim. Às vezes a pessoa se nega, né? Por medo do julgamento do outro. É muito importante você falar isso para a pessoa sentir que ela está num ambiente seguro, igual a gente nas sessões, né, Si? E é um ambiente seguro mesmo, né? O Fábio, ele deixa muita gente à vontade. A primeira consulta dura o quê? Umas 2 horas, né, Fábio? A primeira consulta normalmente demora um pouco mais, porque eu gosto de fazer uma rica anamnese, entender a história da pessoa, por que ela está me procurando, né? Uhum. Explico um pouco da técnica, para que a pessoa entenda o que está sendo feito. Explico passo a passo até o que eu vou fazer, deixo tudo muito claro. Então, demora um pouco mais. A partir da segunda sessão em diante, entre 1 hora e 1h30, é possível fazer uma excelente sessão. E aí você vê o cuidado, né? Entender a causa não é só simplesmente, então deita aí que a gente vai pegar os mapas. Sim. Não, é todo um estudo dessa pessoa. Sim. E eu lembro a primeira vez que eu fui, eu falei... o que você tem? Tenho tal coisa. Nem lembro porque eu fui, Fábio. E depois a gente vai descobrindo, é tanta coisa. Memória que você tá... não, memória, Fábio. Você tá vendo? Eu vou precisar ir muitas vezes no Fábio. Ele fala pra mim, como tá a sua memória? Eu falei, nem me pergunta. Não me lembro, não sei. Eu nunca sei, cara. Mas eu quero dizer assim, a gente vai às vezes por uma situação e você consegue ali ver que tem alguns traumas que para você, aparentemente, não tem um impacto. Aparentemente. Sim. Mas que quando vai olhar a fundo, ele causa muito do que você está sentindo, ou da maneira como você está agindo. E quando a gente fala de criação de filhos, muitas vezes a gente vê pais reproduzindo padrões. Uhum. Então, porque eu fui educado assim, eu aprendi assim, assim deu certo, e assim eu vou tratar o meu filho. Quando a gente se coloca nesse lugar de paciente, poxa, eu sempre fui tratado assim, eu vou fazer assim.
E a gente começa a perceber que eu posso fazer diferente. Sim. Ah, tudo bem, eu fui tratada assim, mas eu não tô gostando de gritar com meu filho, isso não tá fazendo bem pra mim. Poxa, será que a microfisioterapia pode me ajudar? Pode fazer com que eu mude o meu comportamento para que eu seja um pai melhor, para que eu consiga controlar os meus impulsos? Porque, gente, eu não tô conseguindo, eu não quero ir na terapia, porque eu também não quero falar de mim. E a micro você não necessariamente precisa falar. Não. E o que você está falando faz todo sentido, porque, veja, você pode ter uma disfunção do seu comportamento emocional por uma questão herdada, às vezes. Né? Você traz, de forma transgeracional, histórico do seu clã, que está gravado na sua matriz celular, que faz com que você siga padrões. Só que mesmo cicatrizes transgeracionais são possíveis de ser tratadas e, dependendo da vontade da pessoa, ela pode totalmente, a partir do momento que foi tratada, ela tem mais força ainda para mudar. E tem que mudar. Sim. Tem que mudar. A nossa obrigação é mudar. Eu acredito sempre que a gente está aqui com uma missão de evoluir intelectualmente e moralmente. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa. Todo dia. Mas também tem que crescer moralmente todo dia. E mudar faz parte disso. Né? As pessoas reclamam muito do outro. Não, porque o meu marido, a minha esposa, o meu filho, mas nunca está disposta também a fazer diferente. Né? A Cibele gosta da palavra psicosfera. Nossa, tá aqui na minha lista pra eu te perguntar. Não, vamos contextualizar, né, Carol? Com o certeza. Fábio deu uma aula pra gente antes, sabe? Do que a gente pode falar no podcast para contribuir com você que tá aí? Aí o Fábio falou assim, olha, então que a gente tem uma preocupação com a psicosfera. Com o ambiente, né? Aí eu falei, que é essa palavra aí? Então explica pra gente, Fábio, aproveita. Essa palavra é o Fábio que está usando, não é a microfisioterapia. A fisioterapia fala muito da palavra aquário, do seu ambiente. É que eu estudo outras coisas também, profundamente, e eu acabo... Não adianta, nós somos um só e a gente acaba agregando conhecimentos, né? Por que eu falo muito nessa questão de psicosfera? O que é psicosfera? Vamos lá. Psicosfera é um campo energético, um campo eletromagnético que todos nós temos ao nosso redor, e ele é formado das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Isso vai ao encontro do que a medicina fala, né? Nós temos, por exemplo, foram provados células de Merkel e queratinócitos, células que ficam bem superficiais e que elas captam o ambiente. Essas células captam o ambiente. Então, por exemplo, ela sente o toque do terapeuta, quando você vai ao médico, ao fisioterapeuta, quando um amigo te dá um abraço, um desconhecido te dá um abraço, essas células captam, assim como o ambiente. Quando você entra num ambiente, já entrou num lugar e fala assim, nossa, que ambiente pesado. Ou, nossa, eu me senti à vontade aqui. Que gostoso, que Carol legal. Parece que eu conheço a Carol há 20 anos, que coisa, eu estou à vontade aqui com ela, não é? Isso graças às células de Merkel e queratinócitos, que vai até o cérebro, né, via aferência, vai para o sistema nervoso, e o sistema nervoso libera hormônios de acordo com aquela situação ou com aquele toque. Olha que bacana. Então, veja, imagine na minha casa, nós somos em 4. Eu tenho a minha psicosfera, eu tenho as minhas emanações, eu tenho os meus sentimentos, as minhas intenções. A Camila tem a dela, o Luca tem o dele e a Isabela tem a dela. A somatória da psicosfera dos 4 forma a psicosfera da minha casa, o ambiente da minha casa, certo? Eu consigo mudar o outro? Não. Não. Mas eu consigo mudar a mim mesmo, que é o que você está falando. Então, você quer melhorar a psicosfera da sua casa? Mude a você mesmo. Seja melhor a cada dia. E aqui está uma estratégia maravilhosa. Fábio, o pessoal que está lá em casa assistindo,
Né, Ká, deve estar falando assim, meu Deus, que horas elas vão passar o contato desse cara? Onde eu encontro Calma o que Fábio, passa né? pra mim antes, né? Ainda bem que eu já tenho. Isso aí, Carol. Fábio, você falou que você tem uma clínica. Em que lugar fica essa clínica? Como que a gente faz, as pessoas que estão lá nos assistindo, pra te encontrar? Esse pai que quer mudar, essa mãe que quer mudar e que não tá conseguindo fazer sozinha isso. A Fisiovida fica na Avenida Conceição, aqui na Zona Norte de São Paulo, número 2070. E temos o prazer de completar 21 anos agora em janeiro de 2025. Bacana. Era um sonho lá de garoto que se realizou e tem lá um time que ninguém faz uma clínica dessa sozinho, é um time, um grupo de fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde que estamos lá à disposição de todos. Não é tão fácil assim essa... A agenda é bem difícil. Mas porque tem resultado. Tem, graças a Deus. Graças não a é? Deus. Porque senão não teria tanta procura. Sim, sim. E quando você fala dessas conexões, me remeteu há um tempo atrás, quando eu estava grávida, eu trago muito aqui do Joaquim, né? A Sibeli já tá de saco cheio de me ouvir falar. Não, eu tô aprendendo, Carol. Tô aprendendo. Quando ele nasceu, a gente falou desse projeto quando o Joaquim nasceu, né? Do Como Não Vacilar. E para mudar coisas que eu vivi também na minha infância, né? Sim. Que, como a Sibeli disse, os nossos pais sempre fizeram o melhor por nós naquele momento. Mas hoje a gente tem mais amplitude de conhecimento, a gente se interessa por outras coisas, né? Isso, microfisioterapia, é um termo novo para mim, tô aprendendo, né, esse ano. E achei muito interessante porque eu vi uma trend, por exemplo, no Instagram, falando sobre essa questão de reproduzir virei minha mãe. E porque eu tô reproduzindo comportamentos que a minha mãe fazia comigo com meu filho. Ok. E quando você fala isso desse ambiente para as crianças, você pode dar um exemplo pra gente de algo que você viveu com algum paciente ou com uma história de vida, assim, para as pessoas saberem, né, se identificarem e falarem, poxa, acho que eu consigo ainda mudar, eu quero ressignificar isso para minha família, para essa psicosfera eu conseguir viver isso, né? Sim. Eu gosto muito quando eu atendo crianças que os pais acompanhem. Porque eu acredito muito nessa questão do aquário. Então, depois da pandemia, o que eu senti? Porque eu comecei a trabalhar com microfisioterapia antes da pandemia. Depois da pandemia, aumentou consideravelmente o número de ansiedade, medos. Sim. Tem crianças, e não são poucas, eu atendi muitas, que até poucos meses, poucas semanas, não tiravam a máscara ainda. Medo, vergonha, ansiedade, TDAH, cresceu demais, né? Então, eu gosto muito que os pais participem, porque para saber a importância de direcionar o crescimento dessa criança. Porque senão não adianta nada eu tirar cicatrizes, né? Eu costumo usar o termo do aquário e do peixinho. Eu tiro o peixinho do aquário, eu penteio ele, eu dou um banho nele e devolvo no aquário poluído. Sim. Só para você ter uma ideia, estudos mostram, facilmente comprovado pelos níveis de cortisol no sangue, estudos mostram que quando a gente fica pensando negativo 5 minutos, a nossa imunidade cai por até 6 horas. Caraca. 10 minutos, 12 horas. Fazendo conta rápida, se a gente fica 20 minutos pensando negativo, demora 24 horas para a nossa imunidade voltar ao normal. Aí adianta você tirar uma cicatriz de uma criança, chega em casa e o pai fala, você é burro. Você não faz Você não nada é capaz. direito. Você não tem concentração. Estou gastando meu dinheiro à toa. Sim. Não é assim que a gente ouve? Infelizmente. Nossa, Daí. amiga. Isso é sintonia. Então, É isso mesmo. esses exemplos de ansiedade, de irritabilidade, de mudança de comportamento, crianças que têm medo de dormir sozinho. Então, esse tipo de caso é o que a gente mais tem atendido nas crianças e nos adolescentes com a microfisioterapia. Bom saber que atende criança, adolescente e adultos Sim. também, Tem né? idade, Fábio? Você falou que não tinha, né? Eu atendo até bebês. Por quê? Ah, que legal. Se uma vez que a cicatriz pode ser gestacional, pré-conceptiva ou até mesmo de outras gerações, um bebê, eu já atendi, por exemplo, um bebê que, olha,
não adianta. Ele não para de chorar. Ah, ou está tá, dormindo entendi. ou está chorando. Uma sessão de microfisioterapia, o bebê parou de chorar. Não. Anotem E, contato. e óbvio que o bebê não tinha ainda Sim. tido nenhum problema. E eram questões gestacionais que foram apresentadas para a mãe e a mãe concordou. Entendi. Nesse caso, já que eu não estou falando nome, nada, a mãe tinha se envolvido com alguns tipos de drogas lícitas e acabou sobrecarregando sem saber que estava grávida. E acabou tendo reflexo na criança. Nossa, gente. Não é impressionante? É. Tudo tá Gente, ligado. Tudo. Né? Então, você que está em casa, olha os impactos de uma fala, de uma ação que não seja assertiva na educação do seu filho. Mas eu tenho uma amiga que sempre fala, né? Ela fala assim, quando eu escuto você falar, eu fico preocupada. Que ela fala, ainda tem jeito? Sempre tem jeito. Sempre. Sempre tem jeito. Por isso que a gente vem sempre buscando aqui no nosso Não Pode Vacilar estratégias para contribuir com vocês. Estratégias que, nesse caso da microfisioterapia, você pode chegar lá, meu amor, e não falar nada. Sim. É Que, isso. né? O resultado será o mesmo. Será o mesmo. Você mas pode eu não acredito lembrar, igual eu, né? A única contraindicação da microfisioterapia, é a pessoa não querer fazer. Fora isso, todos podem fazer. Nossa, que bacana. E sabe por quê? Eu lembro de uma fala sua. Eu vou te ajudar tantos por cento, mas a outra porcentagem é sua. Com certeza. É Com isso, certeza. né? Não é um milagre. Uma vez um cara me procurou e falou assim, eu tô aqui para parar de fumar. Eu falei, ok, existem áreas no corpo, caso a gente ache disfunção nessas áreas e tiradas essas cicatrizes, eu posso sim fornecer para o seu corpo, porque o autorrefazimento é do corpo da pessoa, né? O seu corpo vai poder responder positivamente. Agora, você quer parar de fumar? Aí ele fez assim, quero. Aí eu repeti a pergunta. Você quer parar de fumar? Aí ele já regalou os olhos para mim. E perguntei a terceira vez. Tenho liberdade com ele. Você quer parar de fumar? E ele falou, não. Eu falei, então vamos lá, caso você queira, vamos fazer a sessão de microfisioterapia, porque ela vai te ajudar de forma sistêmica. Mas você não vai parar de fumar enquanto você não quiser. Isso aqui não é um milagre, é um tratamento e você faz parte desse tratamento. Bacana. Os seus filhos fazem sessões de O Luca faz com bastante frequência. E a Isabela não é sempre que ela me dá acesso, não. Ela já é mais reservada. Esses dias ela teve que entrar com uma medicação, naturalmente. Todas as crianças lá, nesse caso foram todas mesmo, ficaram doentes. E ela teve que entrar com antibiótico. E a gente segura ao máximo, mas teve que entrar. E aí, posteriormente ao uso do antibiótico, fui fazer teste, tinha sobrecarga toxicológica, aí, graças a Deus a gente conseguiu tirar e ela não ficou com problema nenhum. Mas ela já é mais reservada. E eu respeito. E eu tenho que respeitar. E qual a sua maior preocupação em relação à saúde emocional dos seus filhos, assim, que você... Eu acho, Carol, que é não poupá-los de sentimentos. Não poupá-los. Eu lembro quando o Luca era pequenininho, primeira vez que eu estive com ele, eu moro num condomínio, num prédio, e tem uma quadra, e aí a gente foi pra quadra. Primeira vez que ele foi correndo, tinha começado a andar, primeiros passos, ele tomou um capote. E eu me segurando, porque eu já desci pronto para isso, preparado para isso. Eu falei, eu não vou ajudar. Não vou ajudar. Então, assim, a minha preocupação é que eles saibam que a dor existe. Minha preocupação é que o medo existe. Tá tudo bem, faz parte. É necessário que você passe por todos os sentimentos. Eu acho que um pai e uma mãe, nós, na verdade, somos como se fosse representantes de Deus aqui na Terra, né? Fiéis depositários dos nossos filhos. Sim. Então, a gente tem que criar o mundo, os filhos para o mundo e para a nossa ausência. Porque para a nossa presença é fácil. Eu protejo, eu faço por você, eu compro para você. Mas e na minha ausência? Sim. Então, minha maior preocupação é passar esses valores para eles, de ter que passar por todos os sentimentos e que faz parte. Perder faz parte, estão lá nas Olimpíadas, perde, ganha, dá risada, e ok, tá tudo certo. Eu acho que essa é a minha preocupação maior. Você sabe que o Joaquim, ele falou outro dia para mim, ele tem 2 anos e meio, né?
E a gente tava conversando, ele tava bem irritado, e ele falou, mamãe, eu tô com raiva de você. Que a gente conversa bastante sobre isso em casa, né? E aí depois eu conversando com meu marido, ele falou, nossa, mas uma criancinha de 2 anos e meio não pode ter raiva. Eu falei, não, ele pode, ele tem que saber lidar com essa raiva. Boa. E quanto mais cedo ele souber isso, melhor pra ele. E pra nós também, né? Eu costumo usar a seguinte analogia. A analogia das nossas paixões. Porque a raiva, o medo, o ciúme, o amor, são paixões. As nossas paixões para com um cavalo e o cavaleiro. Eu dou exemplo para os meus pacientes. Onde eu sou o cavaleiro e a paixão é o cavalo. Eu ter ansiedade, ai que legal, eu estava ansioso para vir aqui ficar com vocês, mas ok, tem que ser uma ansiedade controlada. Enquanto a ansiedade está controlada, só me fez me preparar melhor para vir aqui, lembrar o nome dos cientistas, as porcentagens a serem faladas, tudo bem. Agora, o cavaleiro está no comando do cavalo. Quando é um problema? Quando o cavalo monta no cavaleiro. Te paralisa. A ansiedade me Exatamente. paralisa, eu perco a voz, sudorese ou algo do tipo. Aí não. Então, nenhum problema ter medo, e isso eu passo muito para eles. Nenhum problema ter ciúme, nenhum problema ter raiva. São sentimentos humanos. Sim. Aí a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, o pai que não leva o filho para tomar uma vacina, por exemplo, porque não quer que doa o braço, ele não está sendo bom, ele está sendo bonzinho. E a gente tem que ser bom para com os nossos filhos, não bonzinhos. Né? Então a gente tem que mostrar a vida como ela é. Então lá em casa, quando alguém está numa situação difícil, eu falo assim para eles. Eles já sabem disso. Acho que a grande maioria dos brasileiros são cristãos, independente de sua religião, são cristãos. Fala assim, vocês confiam em Deus? Confio. Quais são os atributos de Deus? Ah, Deus é soberanamente justo e bom. Tá, ele é justo e bom. Ah, Deus, ele é onipotente, ele pode tudo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, certo? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, certo? Então vamos concluir junto. Ah, você está com uma dor, seja ela qual for, ou um problema. Sim, estou com uma dor. Deus sabe que você está com um problema? Sabe. Ele sabe todas as coisas. Se ele quisesse, ele poderia mudar? Sim. Mas ele não é soberanamente justo e bom? Por que ele não mudou ainda? É porque você precisa passar por isso. Faz parte do seu aprendizado. E eu passo esses valores para as crianças. Acho que a minha maior preocupação com eles é isso aí. Que bacana. Muito bom. Né? Eu fico sempre assim, quando eu escuto pais falando sobre a maneira com que educa os filhos, principalmente falar sobre os sentimentos para as crianças, e eu escuto um depoimento lindo desse, eu fico assim, sem palavras mesmo, que eu falo, poxa, eu queria que todos os pais pudessem ter essa consciência. E é por isso que o Como Não Vacilar existe, que é para compartilhar com vocês essas possibilidades, essas experiências, que é possível a gente fazer diferente. A gente ouviu tanto, engole choro, é feio você ter medo. Homem não chora. Homem não chora, que esse sentimento, raiva da sua mãe é um absurdo. Como que você tem? Eu faço tudo por você. Então, o conhecimento utilizado, ele é libertador. Sim. E eu quero agradecer, Fábio, por você estar aqui conosco. Ainda bem que eu tô aqui, porque vai continuar nos bastidores, né, Fábio? Você sabe que... A Carol já vai querer fazer a sessão dela agora. Mas eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Pisato, Criarte, que lhe deu essa caneca maravilhosa. Muito obrigado. Vamos fazer um brinde, Criarte, obrigado. um brinde. A Carol ama brinde. Obrigado Então, vocês um pela brinde a oportunidade. todos vocês. Eu quero agradecer também que nós também ganhamos mimos hoje. Ganhamos aqui. Muito obrigada, Fábio, pelo carinho. Que Mas dúvida. antes de acabar, Carol, vamos fazer um bate-bola? Vamos. Vamos lá? Posso começar? Então vai. Fábio, vem na cabeça, você manda, tá bom? Bora. Vamos lá. Microfisioterapia em uma palavra. Missão. O que mais te inspira em sua profissão? Servir. Tomar bastante água ou dormir mais cedo? Isso dá um podcast. Isso dá um podcast. Essa é o que fiz, porque sempre tem que ter os dois. Isso dá um podcast. Beber muita água, porém, não exagerar da água depois das 19, 20 horas, para que você durma muito bem. Mas isso dá um podcast.
Mas não, vamos fazer uma observação aqui. Explica por quê, Fabio. Tá, vamos lá. Vale a pena, porque em casa o povo vai ficar curioso. Existe um ciclo chamado ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano, falando bem rapidamente, é quando tudo se faz. É quando a negantropia se faz, o refazimento das células acontece. É muito, muito importante o período do sono. O ciclo circadiano, ele tem o primeiro pico às 22 horas. Às 22 horas é quando você vai produzir bastante melatonina. A melatonina é inversamente proporcional ao cortisol, que em excesso, esse hormônio vira sendo o hormônio do mal. Quanto mais melatonina, mais alegria, menos dor, menos inflamação, mais libido, tudo melhora. Quanto menos melatonina, mais cortisol, eu sou mais inflamado, mais irritado, mais preocupado, cai minha imunidade. Ok? Primeiro pico, 22 horas. Segundo pico, 2 da manhã, desde que você esteja num sono profundo. Então, não somente quanto tempo dormir, mas em que momento você vai dormir é muito importante. Mas eu não quero que você vá dormir com a bexiga cheia, para que você não fique acordando, é por isso que eu falei. Ah, entendi. Então, beba bastante água, sim. Alguns estudos mostram aí até 0,35 ml por quilo. E tenta beber isso até 19, 20 horas, para dar tempo de esvaziar a bexiga e ter um sono de mais qualidade. Isso vale um recorte. Então para de beber água, gente. Não, isso vale um recorte para todos os adolescentes que dormem tarde. Né, Carol? Exatamente. Muito bom. Um sentimento que você cultiva. Amor. Uma atividade física. Hoje, corrida. Um livro de cabeceira. Paulo Estevão. Os meus filhos são... Tudo, né? Algo que nós não te perguntamos e você gostaria de falar. Rápido. Não, vai, te dou uns 2 minutos. Rápido, 2 minutos. A força do pensamento. O pensamento é gerador. O pensamento é matéria. Então, estudos mostram que nós temos mais de 30 trilhões de células no corpo. Cada célula é um princípio inteligente rudimentar. Elas seguem ao nosso comando. Isso tem comprovação. Né? Cientistas pegaram um pedaço de tecido, levaram para o laboratório, a fim de saber se aquelas células, aquele tecido, fora do corpo humano estariam vivos depois de um certo tempo, dando condições de vida, dando oxigênio, dando um líquido numa temperatura próxima ao corpo. Rapidamente eles viram que aquelas células continuavam vivas fora do corpo, mas elas perderam função, elas se amebizavam. O que eles concluíram? Que apenas dentro do corpo humano as células têm direção. Alguém as dirige e concluíram que é a mente. Então, quando a gente pensa de forma positiva, a gente dirige as nossas células de forma positiva, células formam tecidos, tecidos formam órgãos, como a gente aprende no colégio. Então, você quer ter uma vida organizada, órgãos saudáveis, pense em positivo. Também dá assunto para um podcast. Dá mesmo, Nossa, dá né? mesmo. E eu sou a rainha do pensamento ruim. Meu marido fala direto. Você atrai, Cibele. Você fica pensando... A minha mãe nessas fala coisas. isso também. Cara, será que... A gente, não, mas Não, mas a gente tá sabe que melhorando. e a gente se policia, Fábio, porque isso a gente estuda muito também. Vocês não lembram do teste do Masao Emoto com a água? Que fica falando essa? Tem por fala, tem por etiquetas apenas escrito as palavras e tem por músicas. Então, para copos com água que ele falou de forma positiva, depois congeladas e analisadas as moléculas d'água, as moléculas para qual ele falou palavras positivas formaram verdadeiros cristais lindos, mosaicos. E para aquelas copos com água que ele falou palavras negativas, ou músicas negativas, ou etiquetas escritas de forma negativa, eram disformes, irregulares. Nossa, eu vi com plantas isso. E uma criança de 0 a 2 anos, ela tem em torno de 75% do corpo água. Um adolescente de 10 a 15, 65%. Nós ainda temos mais de 50% do corpo água. Será que é importante a gente pensar positivo? Muito. Fica a dica. Acho que é isso. Né? Pense em como você pode mudar o seu ambiente familiar,
o que você pode fazer para transformar a educação do seu filho ainda mais assertiva, o que você pode fazer hoje que você vai colher lá na frente. É possível mudar, é possível fazer diferente, é possível fazer a diferença. E hoje nós tivemos uma aula com várias estratégias que pode contribuir. Muitas vezes você fala assim, eu não sei por onde começar. Poxa, a gente já deu vários exemplos hoje de como começar. Não foi maravilhoso, Carol? Muito. Valeu a pena o sacrifício, né, amiga? Vai, marca, remarca, vai, marca, remarca. Deu certo. Então, Fábio, muito obrigada mais uma vez. Obrigado pela confiança. Muito obrigado. Obrigada, Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E vamos marcar o próximo com ele, hein? Vamos, né? Vamos fazer Fábio parte 2. Você que está em casa, então, continue nos assistindo. O nosso propósito é sempre trazer algo que possa contribuir na educação dos seus filhos, algo que você possa falar, poxa, peraí, acho que eu vou verificar isso daí que pode dar certo. Esse é o nosso propósito. Então, muito obrigada por terem ficado até o final. Se você ainda não nos segue no YouTube, corre lá, começa a seguir, já encaminha para alguma amiga sua que vai falar assim, nossa, eu também não sei o que fazer. Peraí, vou te dar um podcast que você não vai acreditar. Tem várias dicas lá que podem contribuir. Esse é um dos que vem muito mais pela frente. Não é isso, Carol? Isso mesmo. Já trouxemos sobre burnout parental. O episódio está no canal e Mindfulness também, né, Si? E aguardem os próximos episódios. Até o próximo, Si! Até o próximo. Tchau, pessoal. Até!